Muito bom dia, povo de bem, povo do bem, povo de Deus. Glória a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Estamos aí, hoje é sexta-feira, dia 8/8. Estamos aí terminando mais uma semana. Essa primeira semana do mês de agosto já foi. Dizia os antigos, né? Agosto, mês dos desgostos. Do desgosto. Que nada. Todo mês é mês de luta e onde tem luta tem vitória para o povo que crê no Senhor. Amém? Vamos aí para mais um videozinho para nos motivacionar, para nos fortalecer espiritualmente, deixar nossa fé aí em ordem. Escudo levantado, lança na mão, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E por falar de escudo e lança, me veio à mente aqui uma passagem que eu não vou ler ela, porque talvez eu não lembre, mas eu vou tentar falar algo que eu lembro aqui, tá bom? Mesmo porque eu não tenho nada para ler aqui, né? Mas eu não vou tentar ser fiel ao que está escrito. Depois você vai lá e consulta. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 8. Essa parte da Bíblia aí fala dos aliados de Davi. Quando Davi estava em Ziclag. Quem conhece a história sabe, Davi fugindo da ira de Saul e foi se esconder em Ziclag. E ali se reuniram a eles alguns valentes. E nesse capítulo 12, verso 8 especificamente, fala de uns homens que se uniram a ele, que eram da tribo de Gade. E a Bíblia fala que esses homens eles eram hábeis com escudo e com lança. Lutavam como ninguém. E uma das características que eles tinham é que algumas versões, né, dizem que aos inimigos eles tinham cara como de leões. Eles eram muito ferozes na batalha, eles eram muito ágeis. Eram guerreiros extremamente habilidosos no combate. E esses homens se uniram a Davi. E é interessante isso, né? Esse é o ponto que eu quero frisar aqui. Que a Bíblia, algumas versões da Bíblia diz que eles tinham cara como de leões, ou seja, fala da ferocidade do leão, a determinação do leão quando ele vai para o combate, quando ele vai atacar. E essa determinação que faziam com que os inimigos temiam. Só o fato de saber que aqueles homens se uniram a Davi, os inimigos já tremiam, porque sabiam que enfrentar pessoas altamente capacitadas e determinadas, pessoas que não iam para combate para perder. E esse é o mesmo espírito que eu quero propor para que eu e você venhamos a buscar para o dia a dia e sobretudo para as lutas que nós estamos enfrentando de imediato. Porque a luta tem, né? Mas o combate ele é diário. E é necessário que nós tenhamos a determinação e sobretudo a fé necessária para isso. Por que eu digo isso? Porque se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que o povo de Israel, ele era protegido e Deus era com eles. Então, isso cabe nos dizer que aquele povo ele nunca seria derrotado. E existe uma promessa sobre isso. Enquanto estivessem firmes no caminho do Senhor, não existiria nação que podia se opor a eles. Porém, você vai encontrar algumas vezes esse mesmo povo sendo derrotado. Em várias situações, né? Esse povo foi derrotado. Você vai ver esse povo aí na época do profeta Elias, vendo a sua arca
sendo tomada em batalha. Você vai ver na época desculpa, corrigir, profeta Elias não, tá? Profeta Eli. O profeta Elias é outra época. A época do profeta Eli, amém? Corrigindo aí, quando a arca foi tomada. Você vai ver aí, né, em algumas batalhas, o povo de Israel sendo subjugado e levado a cativeiro. Como é que pode um povo que é o povo de Deus ser subjugado por nações que tinham outros deuses? Existia e existe até hoje uma condição para que nós venhamos a vencer as nossas batalhas. E essa condição é fé. Porque a fé vai te levar a coragem, vai te levar a determinação, vai te levar, né, a buscar forças de onde não tem. Faz forte o fraco. Ela faz você tirar forças quando você não tinha, achava que não tinha mais forças. Você vai descobrir isso. A ciência fala que você tem muito mais força ainda, só que essa força está no seu subconsciente. Muitas pessoas chegaram ao final de grandes jornadas, sabe por quê? Porque eu não sabia que estava chegando. E quando chegou, eu falei, ó, acabou, você chegou. Mas como? Porque se tivesse avisado, a própria pessoa ia começar a se bloquear e talvez ela nem tivesse chegado. Então a fé é algo que determina o teu sucesso ou tua derrota. Deixa eu te explicar melhor. Se você vê, Deus era com aquele povo, mas aquele povo teria que crer que Deus era com eles. Então você vai ver em determinadas circunstâncias aquele povo perdendo a sua fé. Deus era com ele? Fato. Porém, é necessário que eles creiam nisso. Né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele possa te salvar. A Bíblia fala sobre isso. É uma condição que você precisa ter. Porque não adianta Deus ser contigo se você não crer. Deus vai que eu sou contigo, correto? Aí você vai, mas você não está crendo muito que Deus vai contigo. Se Deus falou, Ele vai estar contigo, correto? Mas você precisa crer. Então, voltando aqui para o texto inicial, você vai ver que aqueles homens, eles criam que Deus estava com eles, querido. Então, eles eram como leão na batalha. Porque eles não só tinham habilidade, mas eles tinham certeza da vitória. Então, eu te faço esse desafio. Busque a fé necessária para enfrentar esses dias. Creia que Deus é contigo. E a Bíblia fala sobre isso. Tem muita promessa. Mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que não haja fruto na vide, todavia eu creio no Deus da minha salvação. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E assim vai, são várias afirmações que você precisa se apegar para que tenha sua fé fortalecida. Porque aquele que prometeu, ele é galardoador, é justo e é fiel para cumprir. Agora, vamos lá. Aquele povo que foi derrotado, por que foi derrotado? Existe uma questão que ela pode tirar em muito a tua fé, que é a questão do pecado. E você pode ver que aquele povo que, na época do profeta Eli, que foi derrotado ali, morreu muita gente e a arca foi levada, eles estavam extremamente pecados. Os sacerdotes, o Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli da época, eles estavam cometendo um pecado gravíssimo. E você estando em pecado, querido, né, já é um significado para você entender que você já está perdendo o temor. Você não está crendo naquilo que você está falando.
E aquele povo, quando se despertou, foi tarde demais. O povo de Israel foi levado cativo porque era grande iniquidade no povo de Israel, se misturava com outras tribos, começaram a trazer idolatria, né? Adorar por conta da união com as mulheres de outros povos. Essas mulheres traziam esses ídolos para dentro das casas e foi sendo aceito por conta do povo de Israel, e aquilo ali deixou Deus muito entristecido. E o povo foi se deixando levar. Quando despertou, já era tarde. O anzol já estava no nariz, já estava indo para Babilônia abaixo de chicotada. Já estavam... não é achar, mas aqui está o templo do Senhor, os utensílios, a arca, querido. Isso são coisas materiais, são símbolos. Que na época Deus concedia que estivesse para simbolizar a presença de Deus. Porém que Deus nunca esteve ali. Deus está dentro de nós. Como Jesus disse à mulher samaritana. Vamos lá em João 4, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É de fato. Não adianta você ir para a igreja, você católico para a igreja católica, ficar na novena lá, se você não vive esse Cristo. E pessoas que têm outras religiões aí, que também dizem que creem em Deus, isso aí, então, querida, a salvação veio dos judeus, amém? Só tem um caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo, e aquilo que foi ensinado pelos antigos, que é o que Ele nos deixou, está na Bíblia. Fora isso, você vai levando sua vidinha aí, a sua fé, mas salvação, esquece, só em Jesus, amém? Então eu sou assim direto e reto, eu também não quero falar sobre esse assunto agora. Esse foi assunto de um outro vídeo. Mas vamos lá, vamos reforçar aqui o tema. Já tem um tempinho pra gente falar. Davi foi enfrentar o gigante, né? Todo mundo conhece a história. Até as crianças começam a aprender isso na escola dominical. Todo mundo sabe o que aconteceu. Desculpa, vai ser um barulho aqui agora, o pessoal está passando. E eu estou num lugar público, né? Não posso nem reclamar. Tem que contar com a boa vontade das pessoas. Então você vai ver, naquele momento ali, o povo de Israel, que era o povo de Deus, a nação do Senhor, eles estavam diante de desafio com os filisteus, mas não tinham fé. Eles não criam que ele era o povo de Deus, que Deus estava à frente daquela batalha. Teve que vir um menino, né, que foi encontrado lá de trás das malhadas, onde Deus já havia fé nele. Ele sozinho, a obediência ao seu pai, defendendo as ovelhas aí com determinação. A Bíblia diz que ele enfrentou urso, leão para defender suas ovelhas. Então tinha um espírito excelente. Ele cria que Deus era com ele, né? Era uma pessoa muito sensível, então um guerreiro muito potencial. Quem olhava para aquele garoto achava que era só um tangedor de harpa, um menino franzino, mas não sabia que ali tinha um espírito de um leão, de um guerreiro, né? De um líder, que ele se tornou o maior líder do povo de Israel. Até hoje você não vai ver um líder mundialmente falado como foi Davi. Até hoje, né, a bandeira de Israel, o símbolo é a estrela de Davi. Mas ele creu, você vem contra mim, com espada e lança, ele fala para o filisteu, eu vou contra você na força do Senhor. Você não está desafiando a mim, você está desafiando ao povo de Deus. E Deus, ele cria na inocência dele, talvez, eu até posso pensar nisso, que, né, é como a gente quando é novo convertido, a gente tem uma fé inabalável, a gente crê, poxa, uma alegria. Então eu creio que aquele menino ali, ele, até mesmo por não ter muito contato com essas questões, ele tinha contato com o que ele via, era fé, ele viu Deus dar coragem a ele para enfrentar o urso, enfrentar um leão. Olha só o tamanho de um leão, filho. Um garoto. Um urso. Um ataque do urso. Se você ler um pouco aí, poucas pessoas conseguem fugir de um ataque de urso. Porque realmente ele é muito forte, rápido, apesar do tamanho, e muito determinado. Ele não desiste. Então se o urso quiser te pegar, começa a pedir perdão a Deus se você se encontrar em pecado. E
vai ser difícil você se salvar. Essa é a verdade. Aqui no Brasil não tem urso, só no zoológico, nem em leão. Aqui, os nossos animais mais perigosos aqui, não vou dizer nem a onça, eu acho que é o próprio homem. Nós já temos um inimigo suficiente aqui, né? Os predadores que estão lá em Brasília, que estão sentados nos altos lugares. Tenha fé, as coisas vão acontecer. Você precisa crer. Que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, sim contra principados e potestades. Não estamos só. Temos autoridade em Cristo Jesus para determinar. Por isso não pare de orar, não pare de crer, não pare de crer. Continue firme. Que Deus está trabalhando no nosso favor. Dito isso, vamos voltar para o texto. Davi foi lá, naquela fé, e Deus era com ele, porque Deus não era com o povo de Israel, Deus estava ali, vendo aquilo ali, Deus vê tudo, ele estava vendo aquilo ali. Ele vê a situação que nós estamos enfrentando hoje em dia, a tua situação que você está enfrentando, a tua batalha particular, a tua dificuldade dia a dia, mas vê se ele não está te dando escape. Vê se falta. Ele diz, a palavra de Deus diz assim, ó: nunca viu o justo medicar o pão, nem sua descendência padecer necessidade. Não vai ver, filho. Se você for justo, você caminhar, pode ter dificuldade, para achar que não vai dar, mas sempre dá. Você está vivo até hoje é porque está dando. Questão de luxo, conforto, aí deixa quando chegar no céu. Aqui a gente vai ter o que a gente conseguir e dar glória a Deus por isso. Espero que todos sejam bem prósperos aí. E prosperidade não é sinal de salvação, nem de santidade. Ok? Isso aí é uma condição do ser humano, da sociedade organizada. Existe pobre e rico. E sempre foi assim. As classes sociais são divididas por questão financeira, principalmente. Davi foi lá e Deus não mandou ele pegar a pedra, não. Deus mandou ele pegar a pedra. Deus falou: pega essa pedra, joga. Em algum lugar você viu escrito isso? Não. Ele usou o que ele tinha. A habilidade que ele tinha não era com lança nem com escudo. Foi oferecido para ele a armadura do próprio rei. A Bíblia diz que ele colocou aquilo e não conseguia nem andar. Aquilo pesado, provavelmente não era o tamanho dele, porque Saul, a Bíblia diz, se você olhar lá quando Samuel unge Saul, e tem a descrição lá, né, do primeiro rei de Israel, que fala que ele é um homem de alta estatura, né? Ele era alto, forte, bem afeiçoado. E aquela armadura não coube no menino franzino aqui, Davi. A Bíblia diz que Davi ele era de baixa estatura. Olha só que coisa, hein? O cara franzino, baixo, não sei a altura dele, mas era baixo. Era abaixo da média das alturas dos guerreiros. E ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. E quanto mais o gigante o afrontava, mais ele se fortalecia no Senhor. Porque ele sabia que aquela afronta não é contra ele. E aí ele se colocou, estava afrontando ao Deus vivo. E quem diria? Quem apostaria aí? Nessa época de Bet? Qual seria a odd? Davi contra o guerreiro gigante Golias. Já pensou? Mas o resultado nós vimos qual foi. Por quê? Por conta da fé. Deus não só estava ali, mas Davi cria que Deus estava ali. E é necessário que nós cremos, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele é galardoador, que Ele vai te dar vitória. Então eu te convoco, caminhe com o Senhor e creia que Ele vai fazer. Se não aconteceu ainda, continue crendo, porque vai acontecer. Se não acontecer da forma que você quer, certeza vai acontecer melhor. E se não acontecer, porque é de livramento. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, e é verdade. Ande no caminho da verdade, da justiça, para que tua fé não seja minada em comparação às coisas desse mundo. Você não é desse mundo, querido. Nós estamos aqui de passagem. Creia nisso. Nós habitamos aqui nesse corpo corruptível, ainda sujeito ao pecado. Mas como Paulo falou, o Espírito está pronto.
A carne é fraca, mas o espírito está pronto, está prontinho. O melhor dessa vida não é essa vida. É quando nós saímos dessa vida e passamos para outra vida. Que é necessário que nós passamos por aqui. Toda a corrupção, tudo que está nesse corpo aqui, ó, vai ficar. Teremos um corpo incorruptível. É isso que você tem que crer. Não olhe para a circunstância, não. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não as coisas que se veem, mas aquilo que se crê. É o firme fundamento de coisas que não existem e a convicção de fato que vão existir. Depende da versão, é mais ou menos isso aí que diz. Você não pode viver pelo que vê, mas viver pelo que crê. Esse é o mistério da vida. Crê em que Jesus será salvo tu e tua casa. Ah, meu filho está desviado. Crê em Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ah, meu marido não sai do bar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ah, a minha família está toda uma bagunça. Um é da espírita, outro é da feitiçaria, outro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia, Deus prometeu, Ele vai te dar no momento certo. Essas lutas vão vir, sim, mas aí é a hora de você mostrar como um leão de fé, joelho no chão, firme, porque a Bíblia diz que não vai poder se resistir todos os dias da sua vida. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Você precisa ser perseverante, precisa ser constante na sua fé. Muitos vão se levantar para tentar minar a tua fé, para tentar desencorajar, para tentar te ridicularizar. Muitas vezes também tentam diluir a tua fé, misturando com as coisas desse mundo. Você é separado, então você tem que entender isso. À medida que você passou a crer em Cristo Jesus e entregou sua vida para Ele, a Bíblia fala que você morreu para esse mundo. E você ganha uma nova vida, uma vida em Cristo, uma nova mente, um novo espírito. Ok? Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana. Domingo vai ser comemorado o Dia dos Pais. Tenha um Dia dos Pais abençoado, você que é pai. Desde já eu te abençoo, te desejo felicidades aí. Você que puder estar com seus filhos, de você, filho, que puder estar com seu pai, não perca essa oportunidade. Isso é importante, tá? A estrutura familiar, tendo o pai como base, é bíblico. É só você olhar para as escrituras. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez, tenha um ótimo final de semana. E não se esqueça, a tua fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, ela pode fazer coisas tremendas. Se você vê uma semente de mostarda, você não imagina o que aquela semente pode fazer, o tamanho dos ramos onde pode chegar uma semente tão pequena. Porque tem árvore que cresce, mas a semente é grande, né? Eu não sei qual o nível da tua fé, mas você tem que buscar a cada dia. Não espere que as circunstâncias te levem para esse momento. Amém? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Fui!